Vamos lá então ver esse conteúdo de estatística. Tá? Hoje está bem friozinho, né? Então vamos lá, vamos ver esse conteúdo aqui. O título dele é mais médias e mediana. Trabalho 5, tá? Então eu apresento essas 5 médias aqui. A média aritmética que vocês já estão acostumados, soma todos os números e divide pelo total. A média geométrica já alguns conhecem, é o produto de todos, tira a raiz késima. Tem a anotação aqui tanto como somatório como como produtório. A média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos, né? Então tem essas 3 médias, são as mais conhecidas, assim, sempre tem a relação de que, se tratando de números maiores ou iguais a zero, né, a média aritmética é sempre maior ou igual que a média geométrica, maior ou igual que a média harmônica. Só existe a igualdade se os termos considerados forem todos iguais. Tá? Caso contrário, elas são diferentes. É a chamada desigualdade das médias. Não é uma desigualdade fácil de demonstrar. Tá? Também não é impossível, né? Mas dá um certo trabalho para demonstrar essas médias, porque tem potências elevadas a K e tudo mais, tem que saber lidar com esse tipo de coisa. E tem uma outra média aqui que está em inglês, essa aqui está a média aritmética, a média geométrica, a média harmônica. Essa aqui está em inglês, rooted mean square. Então é o quadrado da média dos quadrados, né? Que é uma média importante quando a gente vai calcular a variância e o desvio padrão. Por isso que eu resolvi colocá-la aqui. Tá? Raiz da média quadrática, que se chama em português. Então tem alguns termos, eu peço para calcular esses valores, né? São as duas primeiras questões. Eu não estou conseguindo mais, mudou alguma coisa da versão aqui, eu não estou conseguindo mais copiar e colar. Então eu vou ter que apelar para escrita mesmo, tá? Então a gente está na questão 1 e 2. Vamos para a escrita então, pego números pequenos e a gente faz as contas com números pequenos mesmo. Questão 1. Vamos pegar números bem pequenos, então 2, 3, 7 e 12. Tá? Então vamos calcular todas as médias, cada uma com uma cor. Média aritmética. Faço o somatório. Esses que são os xis, né? x1, x2, x3. Somatório do xi e dividido pelo total. Vou ver se eu consigo fazer a média de cabeça aqui. Ué, sumiu. Tá aqui. 2, 3, 5, mais 7, 12, mais 12, 24. Então 24 dividido por 4. Média aritmética dá 6. Vamos para a média geométrica. Com certeza não vou conseguir fazer de cabeça, né? Eu tenho que tirar a raiz quarta do produto. 2 vezes 3 vezes 7 vezes 12. 6 vezes 7 dá... 2 vezes 3 dá 6, vezes 7 dá 42. Vou fazer aqui de 42 vezes 12. Então vai ficar 84, 42, 4, vai 1, 504. Então dá raiz quarta de 504. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Com certeza eu não consigo fazer na mão, né? Então é 504. Eu posso elevar a 1 quarto, né? Então a 0,25. Isso aqui vai dar 4,74. A propriedade que eu usei aqui é que raiz de um número, né? Raiz quarta é a mesma coisa que o número elevado a 1 quarto. Tá? Então é a mesma coisa que o número elevado a 0,25. Botei potência, eu usei essa propriedade para calcular a raiz quarta. Média harmônica, então. Média harmônica. Eu vou começar com 4 em cima. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o inverso. Eu vou calcular a média dos inversos. Então vai ser 1 meio
mais 1/3, mais 1/7, mais 1/12, mais 1/12 e vou dividir por 4. Depois eu vou inverter. Então isso aqui é invertido, né? Então vamos fazer a conta aqui. Trazer minha calculadora. Tá. 1/2 eu vou colocar 3 casas depois da vírgula. 0,5, 0,333, 1/7, acho que é 0,142. Vocês já fiz bastante vezes na vida. 0,143, arredondando. 0,143. E 12 dividido por 12. Dividido por 12. 1 dividido por 12. 0,083. 0,083. Tá, tudo isso aqui tem que dividir por 4. Vocês reparam, né, que os números maiores, eles contribuem... perdão, os números maiores contribuem com números muito pequenininhos e os números menores contribuem com números bem mais significativos. Então, se tem um número muito pequenininho, ele vai contribuir uma contribuição absurdamente grande, tá? Eu vou fazer essa soma na calculadora, não vou fazer na mão. E vai dar o seguinte, 0,5 mais 0,333 mais 0,143 mais 0,083. Dá 1,059. Então deixa eu escrever aqui. 1,059. Se eu dividir por 4, eu vou obter 0,26475. 0,26. Deixa eu fazer melhor. 0,26745. Se eu fiz certo. 475. Não é. 26475. Isso ainda não é a média harmônica. A média harmônica é dividir por isso. 1 dividido por 0,26475. Então, isso aqui vai ficar, fazer o inverso, 3,78. 3,78. E aqui a gente já ilustra, né, que a média aritmética é 6, ela é maior ou igual que a média geométrica, que é 4,74, e a média harmônica, por sua vez, é 3,78. A diferença é bastante grande, né? A média harmônica é quase metade, né? 60% da média aritmética. Porque apesar de a gente ter números grandes como 7 e 9, tem números muito pequenos. E a média harmônica, ela tem essa característica que se tem números muito pequenos, ela baixa a média lá para baixo. A média harmônica só funciona bem quando os números são próximos, senão ela tem essa tendência a pesar muito para números pequenos. Tá? E aí a gente tem a rooted mean square, esses números. Tá? A gente vai ter que fazer 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 7 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Deixa eu ver se é isso. 2, 3, 7, 9. Divide por 4 e tira a raiz quadrada. Vou fazer o trabalho, então. Eu só sei de cabeça quando é que são os números, então... 4 mais 9 mais 49 mais 144. Então vai dar 206. 206 dividido por 4. Raiz de 51,5, né? Deixa eu só me certificar aqui. 206 dividido por 4, 51,5. Eu tenho que tirar a raiz disso aqui. 7,17. 7,17. Então, é uma medida bem diferente das outras.
ela acaba tendo, nesse caso, maior do que a média aritmética, mas isso não é uma regra, não é uma regra, tá? Mas só para constar, nesse caso, deu isso, tá? Vou abrir de novo lá as questões. Eu não vi quantas questões são 7 questões. Bom, aí a gente tem os dados dos desvios, né? Então, eu não quero resolver a questão, porque eu quero que vocês pensem nela, né? Mas eu vou falar só sobre os desvios. Então, eu vou usar os mesmos números que eu tenho ali e vou falar dos desvios, tá? Porque essa é ponto importante que vem do como é que se diz a questão 3, né? Que vem por causa esqueci o termo agora, do desvio padrão, dos desvios, tá? Então eu tenho os números ali, eu vou usar os mesmos números, 2, 3, 7 e 12. Eu já calculei a média, né? Minha média dá 6, exatamente 6. Média aritmética, no caso, né? Média aritmética deu exatamente 6. Então, quanto que são os desvios? Como é que é a forma dos desvios? Desvio, como eu coloquei lá, deixa eu ver se eu coloquei, é o xi menos x barra. Xi menos x barra. Tá, então, por exemplo, o D1 é o x1 menos a média. Então, é 2 menos 6, que vai dar menos 4. Esse aqui desvia 4 para baixo. O D2, por sua vez, é o x2 menos x barra. Ou seja, 3 menos 6, que desvia 3 para baixo. O D3, x3 menos x barra, vai igual a dar 7 menos 6, que vai dar 1. Alguns vão dar positivos, outros vão dar negativos, né? E o D4, x4 menos x barra, então vai ficar 12 menos 6, que vai dar 6. Tá? Aí, esse aqui são os desvios, né? Os desvios. A gente tem os dados, né? Os dados, no caso, vamos dizer assim, esse aqui é 2, esse aqui é 3. Aí aqui mais ou menos dá o 7. Aqui mais ou menos dá o 12. A média aritmética está aqui, né? 6. Então desvia 4 para baixo, depois 3 para baixo, desvia 1 para cima e desvia 6 para cima. Menos 4, menos 3, 1 e 6. Tá? No caso, a variância, né? A variância ela vai ser definida como rooted mean square. Rooted mean square é a raiz. A variância não. Desculpa. O desvio padrão. Ah, droga. O que eu apaguei aqui era 6, né? Rooted mean square. Desses números, inclusive aqui. Menos 4, menos 3, 1 e 6. Isso aqui que vai dar o chamado desvio padrão. Desvio padrão. Por isso que eu resolvi falar sobre isso, tá? Eu sempre esqueço do termo em português. É a raiz da média quadrática. Raiz da média quadrática dos desvios. Esse é o tal do desvio padrão. Tá? Raiz da média quadrática dos desvios. E como a gente vai elevar tudo ao quadrado, vai desaparecer os números negativos, vai ficar tudo positivo, né? Vai dar 16 mais 9 mais 1 mais 36, divide tudo por 4 e tira a raiz quadrada. Mas isso é ponto para outro
Eu fiz o mesmo erro de antes. O mesmo erro, seu Eduardo. Vamos lá de novo. Vou ter que explicar de novo porque eu não mudei a coisa, né? Vamos lá, vou explicar tudo de novo. Os números x1 é igual a 2, x2 é igual a 3, x3 é igual a 7, x4 é igual a 12. A média aritmética x barra é 6. Então, o desvio padrão é definido por... Deixa eu ter certeza que eu coloquei aqui. Tá. É desvio padrão de cada um deles é definido por xi menos x barra. Então, por exemplo, D1 é o x1 menos x barra. Então, é 2 menos a média, que é 6. Dá menos 4. O D2, x2 menos x barra. 3 menos a média, que é 6, é menos 3. O D3 é 7 menos 6, que dá 1. E o D4, 12 menos 6, que dá 6. Menos 4, menos 3, 1 e 6. Então, se você colocar os valores 2, 3, 7, 6, 12, né? A média dá 6 e os desvios estão aqui. Menos 4, menos 3, 1 e 6. É o quanto que varia, que desvia da média. Tá? Ali eu peço mais coisas no exercício, mas eu não vou fazer porque eu quero que vocês pensem por conta. Tá? Então, o desvio padrão vai ser a raiz da média quadrática desses termos aqui. O desvio padrão que a gente vai ver mais adiante. Tá? Mas, enfim, vocês não precisam entender isso agora. Vamos lá voltar para as questões. Espera, eu tenho que abrir as questões e depois eu tenho que abrir a Jamboard. Eu sempre esqueço de fazer essa mudança. Quer dizer, eu sempre não, eu às vezes esqueço, né? E a Milena fica zoando que eu fico brigando comigo mesmo, né? Nunca tinha prestado atenção nisso, mas acho que eu fico mesmo. Tá. Mesma coisa no 4. E aí vamos para o 5. O 5 trata da mediana. Aqui tem toda a explicação, né, da mediana. Então tem a posição da mediana, essa fórmula. Aqui eu estou explicando, né, que a gente está dividindo os dados em metade maior e metade menor. Quando o número for ímpar de dados, vai ter exatamente o ponto central dos dados, né? Tipo, tem 5, 1, 2, 3, 4, 5. O terceiro é o dado central. Mas quando for número par de dados, não vai ter um 1, 2, 3, 4. Não tem um dado central. Então a gente vai pegar a média aritmética entre os dois centrais. No caso vai ser o 2 e o 3. É assim que a gente calcula a mediana. Então primeiro a gente calcula a posição da mediana, que é n mais 1 sobre 2. E aí cada caso, cada tipo de exercício a gente vai fazer esse cálculo separado, tá? Então vamos começar aqui com os dados simples, né? Vamos começar com os dados simples. Eu vou usar os mesmos dados que eu já estou usando. São simples, mas mais que suficiente. Então o que importa é a explicação, né? Deixa eu ver só que exercício que eu estou no quinto. No quinto exercício. Deixa eu ver o exercício que eu estou gravando aqui. Tá. Quinto exercício, então, tá? Eu lembrei uma coisa aqui, deixa eu registrar. Só um instantinho. Vamos lá, então, continuando aqui. Vamos seguir com os mesmos números, né? Então, os mesmos números não faz muita diferença. 2, 3, 7 e 12. E aí a gente quer calcular a mediana. Mediana. Então é bem claro aqui na nossa visão o que divide os dados na metade. É isso aqui. Tá? Mas a gente pode pensar isso aqui de uma forma um pouco mais estruturada, que vai nos ajudar em outros casos. Aqui a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto dado. Então a gente começa por essa fórmula que a gente vai usar várias vezes, com os dados quando eles estiverem agrupados, né? Posição da mediana é n mais 1 sobre 2. A gente vai usar para muitas coisas e fórmulas parecidas, ou seja, 4 dados, 4 mais 1 sobre 2, 5 sobre 2 dá 2,5. Então essa aqui é a posição da mediana. Não existe a posição 2,5, existe a posição do segundo e terceiro.
Portanto, nesse caso aqui, a mediana vai ser calculada como a média aritmética entre esses dois. 3 mais 7 sobre 2. 3 mais 7 sobre 2 vai dar 5. Então, agora, o 5, de fato, divide os dados da metade, né? Metade é menor ou igual que 5, metade é maior ou igual que 5. Tá? Nem sempre vai acontecer essa divisão da metade, 50% e tudo mais. Tem alguns casos que não vai acontecer isso, tá? Principalmente quando os dados estiverem agrupados. Mas é a nossa tentativa. É o que a mediana espera fazer, né? Colocar os dados em ordem e verificar que na ordem crescente, né? Se a gente for colocar os dados em ordem como se fossem alturas, né? 2, 3, 7, 12. Na ordem está aqui. Aqui é a divisão da metade das alturas em ordem crescente ou pelo menos não decrescente, né? Porque às vezes tem números repetidos, né? Mas eles têm que pelo menos estar em ordem de que eles não decresçam. Tem que estar, é o que a gente chama em matemática de uma sequência monótona, né? Os dados, quando estão agrupados assim, a gente chama de Hall, né? Quando eles estão colocados em ordem específica, né? Se eles não estão em ordem crescente, a gente tem que fazer essa ordem ficar crescente, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, no caso, por exemplo, do LibreOffice, né? Tem suas restrições. Eu vou colocar números aleatórios, porque você já sabe que não são aleatórios, né? E agora trancou aqui. Vamos ver se vai destrancar. 56, 45, 12. Tá, estão assim, tá? Ah, eu tenho que mandar aparecer. Ah, já mandei aparecer. Bom, vamos colocar tudo aqui centralizado, né? Bom, aqui estão todos os dados. Bom, então, primeira coisa, quantos são os dados, né? Se a gente segurar todos eles, ele vai dizer que são 13 linhas marcadas. Ou seja, o meu n igual a 13. Tá? Então a gente pode utilizar a posição da mediana n mais 1 sobre 3. Mais 1 sobre 2, aliás. Então aqui a gente vai fazer, né? 13 mais 1 dá 14, sobre 2 é a sétima posição. Essa aqui é a posição da mediana. Mas se eu for contar aqui primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, não é essa aqui. Essa aqui dificilmente é a mediana, né? Vamos colocar em ordem os dados. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os dados aqui e vou colocar em ordem. Então tenho a função aqui para ordenar eles. Tá? Eu posso fazer até uma contagem aqui, no caso. 1, 2, então ele vê que é uma velocidade crescente. Ele vai fazer a contagem aqui. Então a sétima posição é essa daqui, né? 48, então eu calculo a posição para achar que a mediana é 48. Eu tenho que calcular a posição dela para depois calcular ela. Como vi, não era 35. Se eu não colocasse em ordem, a gente não ia conseguir identificar facilmente qual que era a mediana, né? Tá, então, esse é o primeiro tipo de exercício que a gente tem relacionado à mediana. Aí a gente tem dos dados agrupados, tá? Dos dados agrupados. Então, eu vou fazer agora, em vez da tabela lá, deixa eu ver o que eu vou fazer. Não, quer saber? Eu não vou fazer na tabela, eu vou fazer na Jamboard mesmo. Só queria mostrar ali que dá para fazer. Eu prefiro fazer aqui porque acho que a explicação fica melhorzinha. Tá? Então, a gente está agora no exercício. Se eu coloquei o exercício anterior, era o 5, agora a gente está no 6º. Vou pegar uma tabela de dados, x e a frequência. Uma tabela bem simples aqui. Bem simples, o que importa é o princípio, né? Então, vou pegar aqui 1, 2, 3, 4.
e as frequências 7, 8, 2 e 12. Tá? Queremos calcular a mediana. Essa é a nossa tarefa, mediana. Então, a gente tem... Primeira coisa é ver quantos dados são. Então, isso aqui já é um passo que não é totalmente trivial, tá? O número total de dados vai ser essa soma aqui. Então, o número de dados é a soma dos FIs. Então, é 7 mais 8, 15. 15 mais 2, 17. Mais 12, 29. Então, são 29 dados. 7 uns, 8 2, 2 3, 14, 12 4, né? É 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, depois 4, 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 4. Esses são os dados. Eu quero descobrir quem é a mediana desses dados. Então, para isso, a gente vai utilizar uma das coisas que a gente já viu como é que faz, que é a tal da frequência acumulada. Vamos utilizar a frequência acumulada para calcular a tal da mediana. Frequência acumulada, então. 7, soma com 8, 15, soma com 2, 17, soma com 12, 29. O que significa agora? Vou fazer com outra cor. Que o primeiro até o sétimo dado estão nessa primeira linha aqui, são 1. Aí eu pulo 1. O oitavo até o 15º estão na segunda. O 16º até o 17º estão na terceira. E o 18º até o 29º estão na quarta. Agora eu vou usar a fórmula que eu já tinha falado antes. Posição da mediana. Cada vez mais importante usar essa fórmula. N mais 1 sobre 2. 29 sobre 2 vai dar 30 sobre 2, que é 15. Então, é a 15ª posição. Onde que está a 15ª posição? Ela está aqui. Ó. Então, essa é a posição da mediana. Não é a mediana ainda. O que é a mediana? A mediana é o que corresponde à 15ª posição. É o 2. Essa aqui é a mediana. Se esse número desse 15,5, daria entre o 2 e o 3, teria que calcular a média aritmética. Média aritmética entre os dois. Tá? Então é assim que a gente faz esse tipo de exercício quando está tabulado dessa forma aqui. Tem outra forma de tabulação que é o próximo. Tá? E vamos então para o último caso. Último caso, exercício 7. Exercício 7, então. Quando os dados estão agrupados, vou fazer um exemplo bem simples aqui. Quando os dados estão agrupados por intervalo, né? Vou colocar só 3 intervalos, já está bom. Então eu tenho a frequência e tenho os intervalos. Então vamos dizer que os intervalos sejam aqui de 3 até 5, de 5 até 10 e de 10 até 12. E as frequências sejam 3, 12 e 10. Tá? A gente começa com o mesmo princípio de antes, que é calcular a mediana. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, somar os FIs. Soma tudo dá 25. Então a gente tem que o número total de dados é 25. Logo, a posição da mediana, 25 mais 1 sobre 2, 13. É o 13º. Tá, então a gente vai ter que localizar o 13º. Localizamos o 13º. Como é que a gente localiza? Pela frequência acumulada. Então eu vou fazer a frequência acumulada aqui. Vou fazer ela completa, tá? 3 mais 12, 15, mais 10, 25. Então a gente aqui tem do primeiro ao terceiro dado,
do quarto ao 15º e do 16º ao 25º. Então, o 13º com certeza está aqui. Só que o problema agora é que ele varia de 5 a 10. Então, deixa eu ver se eu mudei aqui. Tá. Então a gente vai ter que usar a fórmula de... Deixa eu ver o nome da fórmula. Eu nunca lembro o nome. Acho que é Xuber o nome da fórmula, né? Então vamos lá. Essa aqui é a... Eu vou escrever a fórmula aqui. Aí, posição da mediana menos frequência acumulada anterior. Deixa eu escrever. Então a fórmula é a seguinte. Aí mais posição da mediana menos a frequência acumulada anterior dividido pela frequência mediana multiplicado pela amplitude do intervalo mediano. Acho que está assim. Tá. Não está bem assim a fórmula. Ela está da seguinte forma, que eu acabei achando melhor. O H também diz mediana. Tá. Então o que a gente vai fazer? A gente achou o ponto, que é o segundo, né? A segunda linha. Então essa aqui é a tal da classe mediana. E a gente vai usar os dados comparativos por ela, tá? Então, o que é o AI? É a base. 5 mais uma fração multiplicada pelo quê? O comprimento desse intervalo vai de 5 a 10, multiplica por 5. É algum valor que varia de 5 mais 0 até 5 mais 5, que é 10. É alguma coisa que varia nessa faixa aqui. Posição da mediana eu acabei de calcular, que é 13. Frequência acumulada anterior, eu vou para a frequência acumulada anterior. Quanto que passou do anterior? Para chegar até o 13, ele passou 10. Então, desses 15 que tem aqui, é o 10º dos 15 que tem aqui. Por isso que eu vou... o 10º dos 12 que tem aqui, perdão. Por isso que eu vou dividir por 12. Então, isso aqui em cima vai ser 10. 10, 12. Então, assim, entre a ideia da lógica da fórmula, né? Entre o 5 e o 10, 5 e o 10, eu estou dividindo em 12 partes. Eu não vou saber dividir em 12 partes, ou vou saber. Divide aqui. Doze partes. Então eu estou pegando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. Eu estou pegando 10 dozeavos. Ou seja, eu vou pegar aqui que vai ser a minha mediana. 10 dozeavos desse total. Então, dessa amplitude que é 5, eu pego 10 dozeavos. Ou seja, vai ser 5. Só precisa usar a fórmula. Estou explicando o que ela faz, tá? Ela tem uma hipótese aqui de que os dados estão bem distribuídos. Tá? Que é uma hipótese só, né? Elas são distribuídas bem uniformemente. Então, eu pego aqui 10 dozeavos de 5, então dá 50 sobre 12. Dá para simplificar mais, né? 5 sobre 6, né? 25 sextos. Vamos só fazer a conta aqui. 25 sextos mais 5 dá 8,17. Arredondando, né? 8,17. Dá um número mais próximo de 10 mesmo, né? 8,17 dá o número mais próximo de 10. Que a gente tinha estimado aqui. Então, essa daqui que vai ser minha tal de mediana. A mediana vai ser 8,17. Tá bom? E aí aqui a gente termina essa aula de... Essa é uma mensagem, eu achei engraçado. Essa aqui a gente termina a aula de estatística da semana, tá bom? Um abração, pessoal.